Olá, pessoal. No Amigo Office de hoje, eu trouxe a Janaína Cavalcante, que é psicóloga clínica. A conversa vai ser justamente as promessas do final de ano, as promessas do ano que vem, o que você cumpriu, deixou de cumprir, e a ansiedade que a gente acaba tendo nessa época do ano. Você não perde por esperar, já, tá bom? Olá, conforme prometido, estou aqui com a Janaína Cavalcante, psicóloga clínica, autora de livros, também formada em administração. Isso, vai tudo junto, né? Vai tudo junto, tem que ter, né? Porque eu acho que o psicólogo tem que ter esse lado de administrador, porque senão não toca a vida dele. E você tem um projeto também chamando o Cuidado de Quem Cuida, né? Cuidando de quem cuida, né? Na verdade, foi um projeto que nasceu porque como a gente vai cuidar das pessoas, né? E a gente fala de médico, fala de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico hoje, né? Até os AS da clínica da família. Como é que você vai cuidar do próximo se você mesmo não está cuidando de si, né? Como é que anda a sua mente, como é que anda a sua saúde mental para você se disponibilizar para cuidar do próximo. Então, aí a gente montou esse porque projeto. A pessoa, né, tem que servir de exemplo para quem está cuidando, né? Quer dizer, na verdade, tentando, na medida do possível, mostrar hábitos saudáveis e controle da saúde mental. Sim, você tem que saber separar o que é seu e o que é dali, da pessoa que você está cuidando, né, do paciente que chega com uma demanda muito grande, né, e saber o que você pode fazer quanto profissional, quanto pessoa, e o que você não pode fazer. E não carregar isso para dentro de casa, né? Não é uma coisa fácil não, né, Janaína? Não, porque se você se distanciar muito, você perde a empatia. Se você se aproximar muito, você aumenta o sofrimento e a ansiedade por conta disso. Exatamente. Você tem não é fácil. Não é fácil. Na verdade, a gente volta para uma frase que a gente escuta muito, né, que é o autoconhecimento, né? Você tem que saber até onde você pode. Olha, aqui dá para mim, aqui não dá para mim. Olha, falar com o seu supervisor, olha, esse paciente, esse colaborador, né, eu não consigo dar conta dele, né? Eu passo para outro. Porque o que você vai fazer? Você não vai ajudar a pessoa. Pois é, você sabe que eu sou médico há quase 4 décadas e tem algumas coisas da minha especialidade. Eu fiz residência e mestrado em pediatria e doutorado em doenças infecciosas. E tem determinadas enfermidades na infecto que eu não ouso tratar, porque eu não tenho condições, não condições técnicas, mas condições físicas e mentais para lidar com coisas que eu não consiga resolver na sua plenitude. Então, eu sei que tem gente que tem essa competência e vai lá. Então, cada um vai... como diz, cada um no seu quadrado, né? Você só pode ir até onde você tem plena certeza. Dá para mim? Posso. Tá tranquilo? Né? E também, uma coisa que a gente fala muito. Olha, eu acho que dá. E você, no meio do caminho, olha... ficou esquisito, eu tô com uma sensação, estou desconfortável, né? E eu acho que isso é o mais íntegro, você chegar para a tua equipe e falar, olha só, não dá para mim. Eu fiz todo um trabalho, mas isso está me atingindo de alguma maneira, né? E aí você passa aquele... Tem esse psicólogo inserido na estrutura da clínica da família, ter o psicólogo no controle, ajudando na equipe multiprofissional de um hospital. Não tem jeito de ficar de fora. Não tem jeito. Ainda é muito negligenciado, não é, Janaína? Sim, assim, porque na verdade, e a gente volta para uma discussão, que a psicologia ainda ela tem uma base que as pessoas acham que é só para maluco, que é uma coisa muito... não é ciência ainda. Então as pessoas ainda não conseguem entender que a psicologia ela é uma ciência. O modismo para pessoas fracas, eu vejo isso. Você vê que tem um time, eu torço para um time chamado Fluminense. O Fluminense parece que tem uma base grande da psicologia. Não sei se você viu no Maracanã, quando o Fluminense foi campeão da Libertadores, estava lá 2 ou 3 psicólogas e o John Aria, que é um dos destaques do time Fluminense, agradecendo a psicóloga, dizendo assim, eu estou aqui em vencedor e devo agradecer a você. Foi maravilhoso. Você viu isso? Sim, a psicóloga fazendo aquele papel, a psicóloga participando, chorando juntos. E tem um outro time que não, que é um time que gasta milhões e que não tem isso e que está amargando, apesar do grande investimento, derrotas em cima de derrotas, porque não. Não, o psicólogo é o técnico. Não, técnico é técnico, psicólogo é psicólogo. Por mais que você possa dar uma aula motivacional, né?
tem que ter o psicólogo para entender da individualidade de cada um. Porque as pessoas, elas fazem muito isso, né? Desculpa até te interromper, elas fazem muito isso, elas querem uma coisa muito pronta, então elas querem que você chegue ali e fale, vamos, é isso, você vai conseguir. Mas você tem que entender, apesar do esporte, né, a limitação de cada um. Sim. E como é que você vai fazer para dentro daquilo ali, ela passar daquela limitação, ela tem condições, porque na verdade técnico, não né? é o vai ser o técnico. psicólogo, eu acho isso bem. Tá tudo aqui, na mente. Né? A mente é que ela faz você desenvolver. A gente fala muito, eu falo muito lá dentro do consultório, quando o paciente chega muito estressado, muito ansioso, e a gente sempre fala para fazer um exercício, para fazer alguma coisa, e a gente começa a fazer um trabalho antes de ele começar a malhar, antes de ele começar a correr, porque é você que coloca, né? Eu falo, não, levanta de manhã, vê você colocando a roupa, vê você saindo pela porta, né? Sente todo esse... Coloca uma musiquinha, né? É um pré, né? Fala assim, faz um pré-treino em casa. Por quê? Porque você vai acostumando com aquilo ali e você sabe, nossa, eu sou capaz. Nossa, eu vou andar. Nossa, eu vou fazer. Então, isso é muito importante. Claro. No esporte também a gente faz muito isso. Claro. Não é diferente. Você falou assim, a gente está gravando esse podcast em meados de dezembro de 2023. E a ideia é a gente lançar esse podcast antes do final do ano e falar um pouco das festas de fim de ano, da ansiedade que gera. Você tem muita demanda no final de ano por conta disso, Janaína? Temos sim. Quando chega no final de ano, aliás, as festas em gerais, né, são festas que são bem marcantes, mas no final de ano o consultório fica cheio e a demanda sempre né? Não tenho tempo, o que vai fazer? As festas, a ansiedade cresce muito, a depressão cresce muito. Porque o que acontece? Principalmente agora, depois da pandemia, depois desse boom na política, né? Muitas famílias se desfizeram, muitos amigos se desfizeram, né? As amizades. E aí, para você retomar isso, né? Como é que vai ser as festas? As festas do ano passado já trouxeram isso, e desse ano também. Por quê? Porque tem um desconforto junto com o outro. Então, as famílias ainda estão um pouco separados. Sim. E tem uma demanda de ser feliz, de chegar na festa e eu sou feliz, eu tô com tudo organizado, eu dei conta, que a gente sempre acha que dá conta, né? E aí, final de ano, você fica, como é que eu faço? Como é que eu vou chegar ali? Como é que eu vou falar que eu tô feliz? Como é que eu tenho que falar com aquela pessoa ali que a gente não falou o ano inteiro? Caramba, é verdade. Né? E falar para ela, não estou, né? Olha, não estou, mas eu tenho que fingir que eu tô bem. As fotos que ela postou, e a árvore de Natal, qual é o presente que eu vou dar? Porque o presente que eu vou dar... Isso vai criando ansiedade das pessoas. Sim, as pessoas vão ficando muito ansiosas. Como é que eu vou falar? O que eu vou fazer? E qual é o presente que eu vou dar? Se eu der um presente de menor valor, como é que a pessoa vai olhar para mim? Engraçado, porque é muito interessante isso. Né? Um dos pilares da medicina do estilo de vida, segundo Harvard, né, que eu sempre me pego aqui, você fala em dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou ilícitas, e eu botei o sétimo, que é a questão da saúde oral. Mas tem, então, nesses pilares, bons relacionamentos. Como é que é esse negócio? Porque está cada vez mais difícil, né? Porque as pessoas são muito imediatistas, as pessoas tem aquele crítico do Instagram que não é fácil, as pessoas falam coisas na lata via plataforma que não falaria para você. Como é que fica essa questão dos bons relacionamentos? Você acha que tem que insistir com essas pessoas que te fazem, a princípio, mal, dá as costas, fala, gente, já deu, tem 7 bilhões de pessoas na face da Terra, vou buscar gente que seja menos tóxico para mim. Como é que você... Então, eu sempre falo que isso é de acordo com cada paciente. A gente trabalha muito as relações dele, né? E como é que são essas relações para ele? Essa relação está me fazendo bem? Essa relação, ela me deixa feliz? Essa relação com o outro, ele me procura? Eu preciso ficar me policiando para que aquilo ali eu não tenha um problema maior, um desentendimento maior? Então, essas perguntas por si só, elas já vão se responder. Se eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que me policiar de tudo isso, aquela relação já não está me fazendo bem. A gente tem que parar com essa intuito de que é família, é amigo, então a gente tem, no final do ano, a gente tem que perdoar todo mundo, e aí faz a noite de Natal, o Réveillon, e chegar no dia 1º, no dia 2, continua a mesma coisa. A gente tem que aprender a fechar alguns ciclos.
sabe? Que a gente tem ciclos na vida. Durante algum momento, aquela relação foi legal. Ok, foi legal, a gente aproveitou. E depois daquele momento, ela já não está legal para mim. Por quê? Porque eu estou num momento diferente, a pessoa está num momento diferente. Então, eu acho assim, eu sempre falo, tá legal para você? Continua. Não tá legal? Não quero ir na festa da... Não vai. Aí, né? Você... Exatamente. Mais cedo, eu vou passar com minha mãe. Né? Vou lá com minha mãe, fica lá, e tem pessoas que vão lá, ok, mas eu tô indo com minha mãe, porque é uma pessoa que me faz bem, eu gosto da conversa, eu gosto do papo, mas não fico forçando a barra para ficar todo mundo junto, não, sabe? Não, eu passei dessa. Se forçar, já tem alguma coisa errada, né? Eu sempre falo que a relação, o amor, tudo, ele tem que ser livre. Você tem que estar ali porque você gosta, porque você se sente bem. Pô, eu fui, gostei, mas não senti bem. Ok, gente, olha, legal, gostei, tô indo, tô cansado, né? Se eu não quiser falar, e vou. Eu vou lá para conhecer, para ver minha mãe, mas eu não falo com os meus irmãos, eu não falo com meus primos, com meus tios. Oi, tô passando aqui, eu não vou passar a noite, mas vim aqui, vim dar um abraço, já tá todo mundo. Por quê? Porque além disso tudo, né, além de você ir lá, você conversar, você traz essa satisfação para você. Fui lá, abracei minha mãe, conversei com quem realmente eu gostaria de estar, não vou ficar porque é uma reunião de família, eu não vou me sentir bem. E aí eu trago aquela sensação boa para onde eu tô e eu vou ficar com quem realmente quer que fique comigo. Mas eu não tenho ninguém, será mesmo que a gente não tem? Ou a gente... preza uma única relação e que aquela única relação é que serve, né? O problema é estar contigo também, Exatamente. Cuidar. E você trabalha em cima disso, dessa ansiedade. Eu trabalho em cima dessa ansiedade. As pessoas buscam muito nessa época do ano essa discussão, de tentar esse problema. Sim, eles buscam muito o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, quais fotos que eu vou tirar, né? A idealização do Natal perfeito, né? A idealização das coisas que ele planejou durante o ano inteiro e não foram realizadas, ou porque você não conseguiu, ou porque realmente são tão impossíveis que não tem como você conseguir chegar até lá. Você faz promessas de fim de ano, Janaína? Você diz, esse ano, o ano que vem... Já fiz bastante, mas eu faço uma coisa promessa, outra coisa você organizar o que você pode vir a fazer. Como psicólogo ou como administradora? Que você faz como psicólogo a gente faz o que a gente pode vir fazer, algumas possibilidades. Prometem ou fazem alguns objetivos que são... inalcançáveis. Inalcançáveis. Exatamente. E aí isso cria uma frustração grande, né? Sim, porque às vezes ela tem um vício em ficar dentro daquele eterna busca, sabe? Porque se ela conseguir aquilo ali, o que ela vai ser dentro daquilo ali? As pessoas têm a tendência a idealizar uma pessoa que faz isso, que faz aquilo, e aí o que ela faz? Ela sabe que ela não é daquele jeito. Não chega nem perto daquilo que ela é, né? Mas para a sociedade, para aquela pessoa que ela quer mostrar, para a família, tem que ser aquele perfeito, e ela nunca alcança. Ela fica sempre na busca. Aí é horrível. E o psicólogo ajuda na formatação dessa lista de objetivos para 2024? Sim, a gente sempre fala, vamos fazer uma listinha, né? O que é realmente, a gente fala, o que é o real? Tá? Mas eu quero, sei lá, eu quero ser cantor e quero cantar com a Anitta. Pô, legal. E aí, como é que a gente vai trabalhar para chegar nisso? Só sonhar, né? Sem pavimentar, exatamente, sem criar uma estratégia, né? Para chegar lá não adianta. Mas eu nunca cantei. Então, como é que a gente vai fazer com essa idealização, com esse... E você ajuda a pessoa, por exemplo, a situar. Eu não tenho uma altura, por exemplo, para ser jogador de basquete. Aí chegou lá eu com 19, 20 anos, poxa, eu quero ser jogador de basquete, você vai dar para minha cara, da mesma forma que eu não tenho altura para ser um jockey, porque tem que ser menor do que eu. Então você vai adaptando, não dá para você. Você ajuda a pessoa a enxergar. Sim, isso aí é dentro do tempo dela, mas a gente vê as possibilidades. Tá bom, você quer ser um jogador. E o que tem em volta, porque não é só o jogador que tem ali, né? Às vezes você não vai conseguir ser o jogador, mas você pode adaptar esse desejo. Pode ser técnico. Exatamente, alguma coisa mais próxima daquilo ali. Então, na verdade, a gente ajuda ele a ter um olhar mais amplo sobre aquilo ali que ele quer. Eu não posso ser o jogador, mas eu posso trabalhar na comissão técnica. Sim, claro. Então, é isso que a gente faz, né? A gente ajuda a ter essa possibilidade das coisas reais do que vai acontecer. E você acha que assim, é predominante a não
a não visão das coisas reais é o que predomina? Ou você acha que o brasileiro, de modo geral, ele tem uma visão realista e essa fantasia é uma excepcionalidade? Então, como diz Freud, a gente não vive sem uma fantasia, né? A gente não tem como, a gente não sobreviveria sem a gente não idealizasse essas coisas, essas fantasias, né? O difícil do brasileiro, talvez o difícil das pessoas, é que só serve aquela fantasia. Eu acho que o brasileiro, ele se adapta muito. Não deu isso, faz isso. Não deu isso, faz isso. Não deu isso, faz isso. Sim. Dentro daquilo ali. Mas é tudo muito imediatista, como a gente estava falando já no começo. E às vezes não dá tempo de a gente entender o processo. E aí fica tudo muito misturado. E acaba criando frustração, ansiedade, exatamente, por você não conseguir determinados objetivos. Exatamente. Porque eu sempre, essa semana a gente estava falando sobre o que é seu, o que é do outro, né? E eu estava conversando com uma paciente, perguntando para ela, o que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Né? E aí ela falou, gosto disso, gosto daquilo. Mas é seu mesmo esse? Porque a gente vive com as outras pessoas, a gente pega o gosto emprestado do outro. Né? Então, para eu ser aceito para aquela pessoa, ela, sei lá, ela gosta de sair todo dia, de manhã, dar uma corridinha e tomar um café. E aí eu vou lá, saio todo dia, dou uma corridinha, tomo um café. Mas eu odeio acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Sim. Mas eu preciso ser aceito para aquela pessoa. Entende? Então, isso que a gente vai trabalhar. É muito difícil isso. Eu tinha uma paciente, foi muito interessante, ela arranjou um boy novo e ele era todo na natureza. Então, ele escalava, ele pulava de rapel e ela avessa a qualquer coisa de natureza. E eu falei, mas como é que você vai? Não sei, tá chegando o dia, que eles iam pra uma montanha não sei aonde. Eu falei, mas por que você não fala para ele? De jeito nenhum. De jeito. Ela subiu a montanha, ela ficou lá 3 noites, quando voltou, como é que foi? Ela foi horrível. Eu falei, mas por que você não disse para ele? Porque a aceitação. É complicado isso, né? O teu livro qual é mesmo? Me formei em psicologia e agora. Me formei em psicologia e agora. E agora? É um livro de dicas de como a pessoa estrutura a sua carreira. Sim, porque quando você a gente tem todo Quem escreveu foi a psicóloga Janaína ou foi a administradora Janaína ou as duas? Foi a administradora Janaína que achou um espaço ali que estava com muitas perguntas sem respostas, certo, né? Legal. E aí a gente foi trabalhando em cima disso daí. Que bom. A gente termina a faculdade, né, e tanto de medicina quanto qualquer faculdade, normalmente, e a gente não sabe o que vai fazer. Né? Entendi. Principalmente, o que eu vou fazer? Você é autônomo? Esse livro está disponível nas plataformas? Está disponível lá no nosso site mesmo, do Psiuquê, é www.psiuquê.com.br. O Cazuza vai colocar aqui embaixo o nome do site. Ele está lá disponível para a pessoa dar uma olhada, para entender, para ela ter uma visão do que ela pode fazer. E você também atende online, que você falou, tem a plataforma de atendimento online. Lá no site a gente tem um atendimento online. Nesse mesmo site? Nesse mesmo site. Tem Instagram também? Tem Instagram. Qual Instagram? @psiuquê.psicologia. Tá. E tem o WhatsApp também, fala contigo? Não, você tem essas plataformas? Lá você pode clicar diretamente no WhatsApp, que tem o WhatsApp do Psiuquê. Qual é o telefone, você lembra? Não? 21993... Não tem problema. Eu vou lembrar. O Cazuza vai botar aqui embaixo depois. Então, não precisa nem falar qual é o telefone que está aparecendo já aqui embaixo. O Cazuza é o mestre da edição e vai fazer isso para a gente. Me salvou, hein, Cazuza? E o Cazuza é sobrenome, né? Não é apelido, não. E é um cara que faz uma edição maravilhosa. Olha só, então eu joguei para você os desafios em relação à ansiedade, depressão do final do ano, e aí você ficou de me responder nesse bloco agora. Então, é bem complexo de cada um, né? Então, quando a gente chega muito nesse final de ano, a gente traz para o paciente, e a gente trabalha muito com isso, do que ele gosta de fazer, né? O tempo que ele tem para poder realizar aquilo ali. Não gosto de malhar, eu gosto de escutar uma música, trazer coisas que tragam uma sensação de felicidade para ele, para a gente prolongar essa felicidade. Conversar com alguém, dar um passeio na praia, principalmente agora nas festas, mais o pessoal que está de férias, né? A maioria com criança dentro de casa e tudo mais, fazer esses passeios mais agradáveis. Não vamos tomar um café da tarde em casa, vamos tomar um café na padaria.
pode ser ali da esquina, a gente vai caminhando para a gente olhar o que está em volta da gente, para poder a gente se distrair, para a gente conversar na fila do pão, sabe? Coisas mais amenas. Tem gente também que é tão assim, complicado, né? Assim, às vezes eu saio final de semana, eu tenho uma estrutura ali em Angra dos Reis, aí vou lá passear com o barco, mas... Cara, eu já vou daqui para Angra, já começou o passeio. Já vou admirando a natureza, já vou vendo lá, boto uma música boa, vou tocando a vida, chego lá, já fico numa outra situação, já estou lá, já fico bem. Só e estar lá, me faz lembrar um pai do amigo meu, o amigo meu é vivo, meu irmão de faculdade, ele dizia que o pai dele, quando ia abrir garrafa de vinho, já começava a enrolar a língua, tipo assim, parece que nem bebeu um vinho, já está enrolando, quer dizer, já está vivendo o ambiente daquela taça de vinho. E tem gente que não, né, que só quer, chega lá e está sempre adiando o estar bem. Tem gente que diz, não, eu vou ficar bem quando chegar lá. Aí chega lá, não está bem, vou chegar lá, vou ficar bem quando eu voltar. Isso, a pessoa precisa ser tratada, precisa ser abordada, né? Na verdade, esse tipo de pessoa, o que ela faz? A gente acha que ela não sente nada. Na verdade, ela está sentindo tudo e ela não consegue organizar os sentimentos que ela tem. Então, ela precisa estar numa parte funcional, sabe? Eu preciso estar funcionando, fazendo alguma coisa. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa, eu não tenho tempo de sentir, não tenho tempo de pensar naquilo que eu estou sentindo. Então, por isso que tem muito esse... Não, amanhã, hoje eu tenho que fazer isso. Amanhã eu vou fazer naquilo. Aí tem gente que vai, por exemplo, vai para uma resenha com os amigos. Aí tá lá, toma um drinkzinho, daqui a pouco, vamos para onde agora? Vamos ficar aqui. Exatamente, não consegue. Pegar carro, estacionar o carro, buscar outro. Aí sair, fica aqui, tem crise, vamos conversar, vamos bater papo, vamos vivenciar esse momento, mas já vive naquela coisa, daquela ansiedade, aquela coisa ruim. Porque não consegue lidar com o sentimento. Assim. Eles não conseguem lidar com o sentimento. Porque quando ele senta ali para poder conversar, ele vai ter que te escutar e em algum momento ele vai ter que falar. Né? E aí ele não consegue lidar com o que está acontecendo aquilo ali. Porque ele já vem carregando um monte de coisas que aconteceu durante a semana, durante o mês, durante o ano, com briga, e ele não colocou aquilo ali para fora, e em algum momento ele fica, gente, e agora? O que eu faço? Ele precisa estar fazendo alguma coisa. Então ele precisa vir aqui, tomei, vamos embora, vamos para o outro. Para que ele precisa estar em um movimento, sabe? Para que ele senta... Exatamente, sem pensar. Você vê aquela pessoa que trabalha 24 horas por dia, mas você não tem tempo? Não tenho tempo. Ela não quer ter aquele tempo, entende? Entendi. Ela não pode ter aquele tempo. Porque se ela chega naquele tempo, ela vai parar por um momento e vai começar a olhar no que ela fez, na vida que ela está tendo, nas decisões que ela está tomando. E ela precisa ocupar a mente dela com uma outra coisa. Como é que você lida hoje, assim? Eu acho que a coisa... Já que bons relacionamentos é um dos pilares da medicina do estilo de vida para você ficar feliz... Nem sempre é fácil se livrar de determinadas pessoas chatas, inconvenientes, né? Nem sempre Como é que você ajuda, do ponto de vista emocional e psicológico, para que essa pessoa, às vezes, é obrigada a lidar com um patrão, um subordinado, ou alguém que não te faz bem? Como é que você cria essa carcaça, essa resistência para que essa pessoa viva melhor? É difícil. Assim, na questão do trabalho, eu sempre converso com alguns pacientes, quando eles trazem essa questão, que a gente tem que começar a aprender a colocar limites, entende? Mas eu vou botar limite para o meu patrão? Sim. A gente vai colocar limite, porque se você não começar a trabalhar esse limite, no mínimo da convivência, você vai ficar doente, ou você não vai conseguir dar conta do que ele quer, porque ele sempre vai querer mais do que você tá, e daqui a pouco o que ele pode fazer para você é colocar. O pior que pode acontecer é você não estar trabalhando mais ali. Troca você. Né? Vai trocar você. Então, ele tem que entender quais são os limites dentro daquela relação que tá ok para ele. Sentar para poder fazer uma conversa com o patrão, que eu sei que mas eu vou conversar com o meu patrão? Sim, sobre o horário. Olha, eu não posso ficar depois desse horário, eu tenho algum compromisso, né? Por quê? Porque quando você abre uma brecha, hoje você ficou, sei lá, 1 hora depois do trabalho, aí amanhã também tem
Aí você vai ficar mais 1 hora. Depois ele não vira fica aí um pouquinho depois do horário, né? Ele não, é uma rotina dentro daquela ali. Então você já perdeu aquele espaço. Claro. E aí, daqui a pouco, se você ficou 1 hora, você já fica 1 hora todo dia, daqui a pouco você vai ficar 2, daqui a pouco você vai ficar 3, daqui a pouco você vai ficar 4. Né? E assim você vai fazer, ó. Sabe que vira e mexe, eu me imagino com algumas pessoas. Eu sempre. Quando tem esses reality shows que tem na TV Record, tem na TV Globo, eu fico me imaginando, dentro de um reality show daquele, com algumas pessoas insuportáveis, né? Algumas pessoas que eu... Gente, eu acho que eu pediria para sair no mesmo dia, não dá para ficar olhando, ficar aqui nesse convívio horroroso com determinadas pessoas. Teve uma situação engraçada que eu fui traído, não emocionalmente, traído por uma questão que tinha sido apalavrado e a pessoa não cumpriu, e eu fiquei muito chateado com aquela pessoa. E era uma pessoa que eu tinha em alta autoestima, alta conta. E aí a vontade que eu tinha de encontrar essa pessoa no elevador e falar assim, fulano, eu quando olho para você, eu vejo o quanto eu tenho que melhorar na minha vida. Porque aí a pessoa diz, quer dizer, você tem maior dificuldade de lidar com pessoas insuportáveis como você. Porque assim, às vezes a pessoa te faz tão mal que eu quero tentar devolver isso. Teve uma vez uma situação, eu estava dentro de um avião vindo do Rio Grande do Sul. O avião tem aquele corredor estreitinho. Eu estava trazendo uns vinhos de lá, algumas coisas frágeis. E quando o avião parou no Santos Dumont, não tinha ainda o finger, né? Que você descia direto na pista do aeroporto e vinha andando a pé. E aí todo mundo levantou, o avião aterrissou, parou, as pessoas se levantaram e começou uma pessoa atrás de mim. Dá licença, senhora, não tem como passar. Está todo mundo em pé e todo mundo vai sair do mesmo lugar. Não tem como a senhora passar. Não é a senhora que vai descer e os outros vão ficar. Não é um ônibus, não é um metrô. Todos vão descer aqui. E aí a mulher começou a me agredir. Agredir. Eu falei, meu Deus do céu, que pessoa tóxica, né? Tóxica, imagina, cheia de problema. Não tem como passar por aqui. E aí eu não respondi à altura, minha vontade foi, mas eu fiquei mal, porque eu devia ter mandado essa mulher catar coquinho na ladeira, porque assim, uma mulher infeliz, triste, você via o aspecto dela, tinha tristeza no olhar dela. Aí eu pensei, não, eu estou tão feliz, deixa passar essa pessoa. É isso que eu ia falar, porque veja bem, não adianta você querer responder à altura daquele ali. Exatamente, porque na verdade você não vai estar à altura dela, você vai estar no mesmo nível baixo, que ela. E aí aquilo ali, depois que você faz, você fala assim, não devia ter feito aquilo, não era eu. E aí você fica pior do que você estava se sentindo naquele momento. É verdade. Entende? Então isso tem muito a ver com como é que você está por dentro. Claro, tá legal? Claro. É você? Não é? Ok, não sou assim mesmo, não tô. É isso mesmo, tudo bom, então pode ir. A vida é assim mesmo. Ela fica mais aborrecida ainda, né? Porque ela quer ver você na mesma vibe dela. É horrível esse tipo de gente, né? Não é fácil. Sim, aí ela, na verdade, se você ataca ela, ou então você devolve a ela na mesma intensidade, né? Ela poderia voltar e virar a vítima daquilo que estava acontecendo. Aí com certeza ia virar. Aí ia falar que... aí ia crescer. Ia falar que eu estava maltratando, que não sei o quê. E ela começou a dizer assim, vocês são mal educados, todos aqui no Rio de Janeiro são mal educados, lá do Rio Grande do Sul. Mas você está no Rio de Janeiro, está ofendendo a gente, eu estou sendo... Não adianta, você não vai conseguir passar por aqui. E ela tinha um sobrepeso, ela não era uma pessoa magrinha. Não dava para ela passar, não dava. Porque quando eu levantei e fiquei no corredor, as pessoas que estavam nas cadeiras de lado também levantaram para poder sair. Naquela época você podia levantar, todo mundo levantava junto. Hoje não, né? Hoje tentam fazer essa coisa da Covid, essa coisa que eu não entendo direito, porque qual é a lógica médica para isso. Como é que você atravessou essa questão da pandemia? Foi algo muito difícil? Você trabalhando... Foi extremamente difícil. Foi muito difícil mesmo. A ansiedade aumentou. Muito. Ansiedade. O medo do... normalmente a gente não fala da finitude, né? Ela é uma coisa... A única coisa que a gente sabe na vida é que a gente vai morrer. Mas a gente não fala disso. Né? A gente acha que vai ser... É imortal, né? Como diz, a nossa alma é imortal, o corpo também tem que ser. Então a gente não fala sobre isso. E na pandemia foi uma coisa assim muito difícil, principalmente... Tudo batia na sua porta, né? Exatamente. E a televisão fez isso com uma propriedade única, né? De tentar implantar o terror, coisa. Né? Assim, o que acontece é que
como eu trabalhei, na época eu estava trabalhando lá na clínica da família, então a gente tinha um processo muito difícil, porque a gente não tinha informação suficiente para lidar com aquilo ali. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia se era o toque, se era a fala, o que acontecia, como é que ia desencadear aquela doença, né, o que aconteceu. Então, assim, tudo foi muito difícil. Um dia a pessoa estava aqui, outro dia a pessoa já não estava mais. Acho que as pessoas trabalharam muito de uma forma negativa o psicológico das pessoas. O que a TV fez foi uma maldade. Por alguma razão que eu não sei, aliás, até sei, até posso ter as minhas, não vou falar aqui porque vira e mexe, nosso podcast é censurado, mas o que foi feito foi maldade, e trabalhando justamente com a emoção da pessoa, e que o comprometimento do lado emocional leva a uma imunodepressão. A pessoa responde pior. Teve uma situação de um cara, até era esposo de uma amiga, que quando se descobriu doente, estava bem, ele infartou, ou seja, morreu de medo, morreu pela infecção, morreu de medo, porque isso causava esse pavor. Mas a ignorância, ela traz isso. Quando a gente não tem todas as informações, sabe, tudo, a gente trabalha em cima desse medo, do que vai acontecer, como que vai fazer. Mas a TV nutriu isso, né? A partir do momento que mostrava aquelas covas sendo abertas, as pessoas morrendo, os desesperos, eu acho que essa era a informação, era o conhecimento que foi imposto, mas um conhecimento maldoso, para fazer com que as pessoas se desesperassem mesmo. Talvez se a notícia fosse mais como a forma de como o vírus estava trabalhando, de como você pudesse ao menos se proteger, né, focado mais nisso, talvez a gente estaria melhor. Sim, teria passado melhor esse processo daquilo ali. As pessoas que tinham uma medicina do estilo de vida em dia, que eram pessoas mais otimistas, pessoas mais alegres, melhores, mais, né, de bem com a vida, foram pessoas que saíram melhor do que as outras pessoas. O pessimista, o desesperado, o ansioso, ele acabou evoluindo de uma forma pior. O psicólogo é luxo, é uma participação decorativa, legal, ótima, oba-oba, ou é uma coisa necessária? É algo só para prevenção, algo só para o tratamento? Eu posso trabalhar preventivamente com o psicólogo. Por exemplo, eu vou no médico, né, faço os meus check-ups. Existe o check-up emocional para quem está se sentindo bem e ficar melhor? Como é que é? Então, eu sempre costumo dizer que se você está pensando no psicólogo, você já está no caminho certo. É verdade. Você já está no caminho certo. Normalmente as pessoas esperam estar em uma condição muito ruim, sabe, para você começar a fazer o tratamento. E aí esse tratamento, ele demora muito mais. Porque você tem que dar coisas de que estão doendo muito naquele momento, né? Estão expurgando muito, está sendo muito doloroso para você naquele momento. E aí o tratamento, ele demora mais, porque você não quer mexer naquilo ali. Entendi. Né? Teve uma paciente que chegou no meu consultório, ela falou um monte de coisa, eu não quero sentir isso, você vai me ajudar? Eu quero esquecer isso. Falei, bom, esquecer, eu não posso fazer isso para você, isso faz parte de você. A gente pode entender o que aconteceu, entender como é que você, o que aconteceu com você, para você seguir dali para frente. Esse peso eu não removo, mas eu posso dar uma musculatura para carregar com mais facilidade. Exatamente, um olhar diferente sobre aquilo ali, né? Porque a gente costuma ver as nossas fragilidades com o olhar de hoje, não com o olhar de quando aquilo aconteceu. Sim. Porque quando aquilo aconteceu, você não tinha informação suficiente para tomar algum tipo de decisão que você tomou. Uhum. Né? Hoje, como você olha para trás, eu tinha que ter feito diferente. Não, você não ia fazer diferente daquilo que você não sabe. É claro. Né? Então, eles trazem muito essa questão. Eu podia ter feito diferente, eu podia ter vivido diferente, mas tudo aquilo que eles imaginaram com a visão de hoje. E aí fica muito difícil. Então, eu sempre falo que o psicólogo, ele além de ser prevenção, ele te ajuda a se conhecer. Quando você se conhece, você faz uma coisa que a gente trabalha muito lá, que é aprender a ter os seus limites. E eu sempre gosto de ilustrar para os pacientes, assim, quando você vai num teatro, quando você vai
num shopping, quando você vai em algum lugar, você não vê aquela marcação que tem o extintor de incêndio? Não tem ali? Tem. Todo mundo não passa ali, né? A pessoa fica ali. Por quê? Porque aquela ali, ele demarcou o limite dele. Então é isso que você tem que fazer na sua vida. Tem coisas que é seu e ninguém pode passar dali. Então você tem que aprender aqui ninguém passa, aqui ninguém toca, porque vai me machucar, vai doer, eu não tenho estrutura para lidar com aquilo ali. Então eu faço o meu traçado do extintor de incêndio e dali eu vou crescendo, eu vou trabalhando mais. Porque eu sempre falo, né, você tem que ter, né, o seu limite, tem que ter um limite que você possa, olha, eu posso abrir um pouquinho aqui para você, né? Aquela coisa da gente conversa com o outro, quando você vai entrosar com a outra pessoa dentro das suas relações, o que dá para ser esticado e o que não dá para ser esticado. E aquele que não pode mexer de jeito nenhum. Porque aquele ali é a minha estrutura. Mas o chato é que as pessoas, às vezes assim, o outro não se toca, né? Tipo, você acha que é mimizento, acha que pô, não estou afim de falar disso, não quero mais bater papo, isso me incomoda. A pessoa diz, você está sendo feliz? Não quero, do jeito que eu tenho, né? Isso, assim, não quero. Porque o que acontece? Quando você aprende, e é muito legal isso, quando você aprende a estabelecer seus limites, você aprende a lidar com o limite do outro. É automático, porque você não quer que ninguém mexa no teu, então você também não vai mexer no outro. E eu costumo, o pessoal, os meus pacientes, quando chegam lá, ela fala assim, nossa, mas o fulano mudou. Nossa, mas a minha mãe mudou. Eu falei, não foi ele que mudou, foi você que mudou, foi você que estabeleceu os seus limites, então a outra pessoa, ela tem que aprender a lidar com você que é agora, um novo você. Né? Então, quando é o que você está apresentando para aquela pessoa e aquela pessoa desconhece você e ela vai aprender a lidar com você dentro do limite que você estipulou. Então, então o psicólogo ele ajuda também a pessoa a estabelecer os limites necessários para a vida. E até, de repente, encarar aquela agressão com, tipo assim, deixar de lado, né? É muito interessante isso, porque eu sempre falo para os gente, é gradual. Hoje te incomoda, amanhã te incomoda. Vai chegar um momento, e é muito legal quando eles falam, gente, aquela pessoa, o som não te incomoda. O que a pessoa fala é como se ela não existisse mesmo, porque aquilo ali não te incomoda o que ela traz para você, entende? Porque você já não está mais ali, sabe? Você já não quer mais aquela discussão, você já não quer lidar mais com aquela pessoa. E aquela pessoa, poxa, eu gosto dela, mas olha, não dá pra gente conviver. É engraçado. E aí tem hora que você desiste até de tentar fazer a cabeça da outra pessoa. Né? Tipo assim, eu digo, eu só perco meu tempo com quem eu quero manter na minha vida. É isso. A partir do momento que eu desisti daquela pessoa por alguma razão, porque vi que não dá, que o jeito dela é totalmente incompatível com o meu, eu simplesmente paro de discutir, paro de tentar convencer e já vou fazendo a minha estratégia de retirada. Isso, assim, eu sempre falo que a gente não convence ninguém. Né? Nem psicólogo convence, né? Eu tenho, como eu trabalho com adolescentes, então eles trazem muitos memes pra gente, né? E aí eu lembro, uma paciente trouxe pra mim assim, eu tô igual essa daqui, tá vendo? Eu vou lá pedir a minha amiga o conselho, mas eu sei que eu não vou seguir. A gente não segue, sabe? A gente não muda o outro, a gente consegue mudar a gente. E aí quando a gente muda a gente não quer mais aquilo. Aquilo ali não interessa pra gente. A gente só quer pessoas que queiram ficar com a gente sem esforço. Claro. Sabe? Eu não preciso fazer esforço para estar naquele lugar. Até porque se fizer esforço, vai fazer esforço uma ou duas, daqui a pouco cansa. Sim. Né? Você e aí você exatamente. Porque tudo tem limite na vida, né? Exatamente. Tudo. Ou você aprende seus limites, ou então você vai ficar eternamente repetindo aquilo ali. Isso é interessante. Né? Ou você pode mudar internamente, não, isso é bobagem, assim. Eu também não é qualquer coisa que me incomoda, não, entendeu? Assim, o cara passa na rua e me dá uma fechada, eu não falo nada, porque está tão violento, eu mudei. E não quer dizer que vou afastar, vou abstrair da minha vida, vou tirar da minha vida, não vou ficar... e evito coisas que me deixam aborrecido. É isso. Por exemplo, tem determinadas situações de televisão que eu não assisto, que não posso mudar, então
É isso mesmo, você pode mudar? Tem alguma coisa que você faça que você pode mudar aquilo? Não, não tem. E o que aquilo está te incomodando sobre o quê? Aí, na verdade, quando a gente está em terapia, a gente vai entender o que incomoda a gente. Entende? Eu sempre falo assim para os meus pacientes, e eles trazem muito. Nossa, eu estava vendo um filme, estava todo mundo rindo. E me deu uma ansiedade, e eu não entendi, porque o filme era engraçado. Aí a gente vai trabalhar o que aconteceu ali, que trouxe ele essa sensação. E aí ele vai conseguir compreender o que foi. Foi uma palavra, foi um gesto, né? O que foi que aconteceu ali, para poder ele se conhecer, para ele entender qual foi o fundo ali que ele ficou ansioso, irritado e não quis mais participar dentro daquilo ali. A psicoterapia, ela trabalha isso, para você entender o que você recebe do outro, entende? O que ele faz dentro de você. Que você permite que ele faça também, né? Exatamente. Porque assim, se não muda o outro, você pode se capacitar, ter um pouco mais de resiliência para poder... É interessante quando você faz terapia, que aquilo ali não é como se você entendesse que você vivesse dentro de um núcleo e tá todo mundo naquilo ali, e é como se você mudasse de emprego. Você tá lá no teu emprego, tá todo mundo, e aí de repente você, sei lá, pega um emprego melhor, ou pega um emprego que você olha assim, será que isso é pra mim? Quando você chega lá e você fica maravilhado, aquilo ali você não olha mais. Aquele pessoal que você trabalhou, que tinha todas aquelas confusões, aquilo ali não faz mais parte de você. E aí você tá tão feliz aqui que você não vai querer olhar para lá. Você não vai voltar para lá. Sabe quando você vai voltar para lá? Quando você começar a se aborrecer aqui. Quando você começar a se aborrecer aqui, aquilo ali, talvez você olhe, talvez não. Será que é? Será que eu vou voltar? E aí você tem que se pegar e falar, ué, o que tá acontecendo? Tava tão feliz aqui, o que aconteceu? O que mudou? Eu tive uma situação de uma consultoria que eu fazia, e era muito árdua, não era uma coisa, tinha muitas coisas legais, mas tinha uns ambientes meio complicados. E aí quando eu saí, eu falei assim, gente, eu era infeliz e não sabia, porque assim, é tão melhor estar longe dessas pessoas, porque tem gente que te faz muito mal, e o salário... Sim. E aí eu digo assim... Eu costumo trabalhar, né, na minha cabeça, obviamente eu preciso ganhar dinheiro para poder me sobreviver, mas por dinheiro, numa época da minha vida eu trabalhava por currículo, antes de fazer residência, mestrado, doutorado, currículo, e trabalhava por prazer. Hoje, que eu não busco mais tanto currículo, que eu estou equilibrado do ponto de vista financeiro, eu trabalho por coisas que me dão prazer. E até brincava assim, eu prefiro dar aula do que trabalhar, como se dar aula não fosse tão prazeroso, que eu gostava dessa questão. Eu acho que você tem que buscar coisas que te deem prazer. Não é assim, é óbvio, vou fazer aquilo que eu... Não, você tem que fazer coisas que te deem dinheiro. Não tem jeito, mas se você puder atrelar o prazer, e dentro de cada uma das coisas que a gente faz, a gente consegue buscar alguma coisa que dá prazer pra gente. Exatamente. Né? Mesmo sendo administrador, mesmo sendo psicólogo, mesmo sendo médico, tem coisas que vão trazer para você um bem-estar e que vão nutrir você com uma energia boa e fazer com que isso seja um combustível para você tocar as outras coisas. Né? Eu atendo adolescente, e aí a gente faz orientação profissional, né, orientação vocacional, e eu sempre falo antes de começar, a faculdade, o curso, ou qualquer coisa que você queira fazer, é muito difícil. Não é difícil porque você vai passar para a faculdade, é difícil se manter ali. Por quê? Porque os primeiros anos da faculdade, os primeiros 3 meses, são muito chatos. Porque são as coisas que a gente... É um nivelamento, né? Então é matemática, português, aquela monte de coisa. Então a pessoa fica assim, poxa, mas eu estou fazendo arte, eu tenho que fazer isso? Nossa, eu estou fazendo psicologia, eu tenho que fazer isso? E aí eu sempre falo, falei assim, então você tem que achar o que a gente faz. A gente não fala para você que seu emprego da sua vida vai ser esse, né? Que você tem que ser engenheiro, ou que você vai ser psicólogo, ou que você vai ser médico. A gente faz para você o que, dentro das coisas que você acha legal, dentro daquilo ali tudo, o mais legal são essas profissões que tem mais a ver com você. Por quê? Porque é muito difícil, é muito longo a caminhada, né? Tem uma pesquisa, e eu falei que eu ia procurar essa pesquisa para poder depois trazer, que 50% das pessoas que entram na faculdade, elas vão embora no terceiro período.
Por quê? Porque é um processo muito difícil. O dia a dia é muito difícil, né? Então eu sempre falo, faz terapia para você entender o processo do ócio, o processo da mesmice que você tem que passar, e entender que você tem um propósito além daqueles 3 meses, você acha além daquilo ali. Que é uma medida interessante, quem puder fazer esse apoio emocional seria interessante. Ainda no ensino médio? Como é que é? Sim, normalmente, assim, quando chegar no segundo ano do ensino médio, é interessante, por quê? Porque o 3º ano é um ano muito difícil, é um ano de muita cobrança, né? É um ano que a maioria dos colégios, eles estão na pegada tipo cursinho, aprender. Então você fica muito estressado, fica muito ansioso, querendo que eu preciso passar no Enem, eu preciso fazer a faculdade tal, eu preciso passar em medicina, e às vezes não é nada daquilo que aquele aluno quer não, tá? É porque a família trouxe aquele contexto e ele tá dentro daquele contexto também. E aquelas pessoas que ficam ansiosas até a chegada do que eles querem, a ansiedade, tinha até um conhecido meu que dizia assim, é melhor sonhar do que ter. Eu acho melhor ter do que sonhar. Eu gosto de sonhar e concretizar o meu sonho e curto, né, essa questão. Mas tem gente que só quer o tempo todo sonhando. Daqui a pouco, mulheres que fizeram a orelha, quer fazer o nariz, daqui a pouco mal se recuperou, nem acabou de pagar a cirurgia, está pensando em uma outra coisa que nem era a demanda anterior. A pessoa não diz assim, não, eu quero fazer esse ponto, eu tenho aqui um planejamento de vida, esses 4 pontos, aqui eu fazia agora, depois... Não, as coisas vão surgindo, vão despejando de ansiedade, como se a pessoa nunca conseguisse ser feliz. Mas, exatamente, ela não vai conseguir ser feliz. Porque ela não consegue lidar com agora. Então, lembra que a gente estava falando que é aquela pessoa que sempre está trabalhando, está fazendo, está isso, tem 1000 coisas para fazer, 1000 projetos e não dá tempo. E você, ela não consegue olhar para ela. E você acha que no final do ano, já que está gravando esse vídeo em dezembro de 2023, você acha que no final do ano essas características ficam mais aguçadas? Sim, você fica mais sensível, né? Você precisa dar conta, porque você fez um planejamento, tem gente que faz, né? A minha listinha, fiz o meu planejamento, cheguei, não cheguei, colocou metas inalcançáveis, e aí ela fica dentro daquela... eu falo que é um ciclo vicioso, sabe? Eu preciso, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Tem que ter um coach para poder fazer essa lista mais concreta? Tem que ter alguém que diga, vamos botar o pé no chão aqui, vamos te ajudar? Eu acho que não adianta, não. Isso depende da pessoa mesmo. Teve uma pessoa, entendeu? Uma vez que eu me relacionei, eu me consultando com você. Ela disse, não, porque eu vou passar em concurso tal, eu depois do 1º ano desse concurso, eu vou juntar o dinheiro, vou comprar um carro, vou reformar a casa da minha mãe, vou fazer isso. Eu disse assim, desculpa, você está achando que acho que você vai ganhar quanto? Porque daqui a 1 ano você não vai estar com essas coisas todas, até porque você tem um jeito de gastar que não é compatível com o que você ganha. Do jeito que você gasta, da forma como você gasta, por mais que você ganhe, nunca vai ser o suficiente para arcar com o teu, porque você tem a despesa muito alta. Você está me desanimando porque eu estou querendo sonhar e você está tirando o meu sonho. Não, estou querendo fazer com que você não se frustre ao prometer para você uma coisa que você não tem como cumprir, porque uma reforma da casa da sua mãe custa R$150 mil. Você vai ganhar, sei lá, R$7 mil por mês, mesmo que você não gaste nenhum dinheiro, você vai ter no final do ano 70, 80 mil reais e não 150 que você teria que ter. Porque tem gente que fica chateada quando você pega e pontua, né? E apresenta a realidade. Mas o que acontece? Mas ela precisa viver dentro daquela ilusão, senão ela não sabe viver fora daquilo ali. Mas aí é frustração o tempo todo. Sim, ela só sabe viver dentro daquela frustração. Se ela ficar bem, eu tive uma paciente e foi muito interessante isso. Ela começou a fazer terapia por causa da questão do relacionamento que ela tinha. Então ela tá lá, e aí ela começou a mudar, o relacionamento ficou muito legal, não sei o que, e um dia ela chegou e falou assim, tem alguma coisa errada. Eu falei, como? Você não tá bem? Sim. O relacionamento não tá legal? Tá maravilhoso. Eu falei, o que? Não... Ela não conseguia, o que ela fez? Ser feliz. Sabe?
Ela conseguiu arranjar uma confusão, desencavou um ex, não sei da onde, para poder fazer viver dentro daquela desculpa, daquele choro, dentro daquela ali. Eu até também, a idade que eu tenho, obviamente, vários relacionamentos, mas tinha um que eu dizia assim: você tem que escrever um livro de autodestruição. Você sabe como é que é o segredo de ser infeliz, como ninguém sabe. Né? Quando está tudo bem, a pessoa vê com uma coisa assim. E teve uma coisa interessante, que a pessoa, no final de semana maravilhoso, e a pessoa falou assim: só falta uma coisa para esse final de semana ser completo. O que falta, né? Uma casquinha de siri. Falei, pô, não é simples. Vamos para a casquinha de siri? Não, mas tem que ser casquinha de siri da Lagoa da Conceição, lá em Florianópolis. Não vai. Ela não sabe ser feliz. Assim, é isso. Não tem como, porque você botar um objetivo impossível sempre de você cumprir. Sempre tem alguma coisa para... É muito chato, pessoa assim. Sim, muito chato, assim. Mas essa pessoa tem que ir direto para terapia, para ela entender. Ela tem que ficar aprender, longe de mim. Ela tem que aprender a ser feliz. Eles não sabem, as pessoas não sabem. Elas vivem tanto tempo dentro da infelicidade, né? É tipo assim... Eu sei que vai dar errado, então eu dou errado, eu tenho esse sentimento, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu dou o meu jeito, né? E quando aparece um negócio legal, quando a pessoa tá bem, tá feliz, ela fica assim, gente, isso é pra mim? Gente, vai acabar? Né? Então o que ela faz? Ela faz um jeito que aquilo ali vai acabar, pra que ela volte pra lá e fala, tá vendo? Nada dá certo pra mim. Nada, porque é ela que faz. Se boicota o tempo todo, Sim, né? Para ela voltar para lá, porque ela não sabe viver feliz, ela só sabe viver dentro daquilo ali. Pessoa precisa de ajuda urgente. Precisa de ajuda. Como é que faz para falar até você estar Pode ir lá no site, do Psiuquê. Lá tem um WhatsApp que fala direto com o pessoal lá do Psiuquê, lá dos psicólogos. A gente marca lá a sessão www.psioque.com.br. É PSI OK. A Azusa vai estar aqui embaixo. Isso. Considerações finais, já estamos chegando no final do nosso terceiro e último bloco. Eu queria que você mandasse um recado aí para os nossos telespectadores, para os nossos internautas. Final de ano, gente, né? Final de festas em si, né? A gente tem que estar com quem queira ficar com a gente, que goste da gente. Eu não tenho ninguém. Dá uma olhada, até o seu vizinho, vai ali trocar um copo de açúcar, e aí, como é que tá o dia, né? A gente ampliar a nossa rede de apoio. E a nossa rede de apoio não é só a família não, tá? É amigos, é aquele cara que você passa todo dia lá, quando você vai tomar um café lá no bar, oi, tudo bom? Né? Eu sempre falo que a nossa rede de apoio é aquela que dá o que a gente precisa naquele momento. Não o que é que a gente queira que ele dê, mas o que ele pode dar pra gente. E aí a gente pode ser feliz dentro daquilo ali que a gente recebe. Então, isso é importante, fazer esse ciclo de amizade, expandir o ciclo de amizade. Um dia é legal ficar triste, ok, fica triste. 2 dias, ok. No 3º dia tem alguma coisa que a gente pode melhorar, ajudar, né? Procurar ajuda, procurar porque está acontecendo alguma coisa, né? Conversar, sempre falar. Né? E para as pessoas que, nesse momento... de festas, ficam muito deprimidas, pensam em se cortar, pensam, né, ligar para o CVV. Isso, sempre tem alguém, 188, né? 188. Sempre tem alguém disponível para conversar com vocês, para passar esse momento de angústia, passar para poder a gente conversar. É isso que eu deixo. Obrigada, Janaína Cavalcante, psicóloga clínica, autora de livros. Um prazer enorme estar com você. E eu queria te dar aí de presente a minha caneca, o Amigócio, para quando você estiver lá no teu consultório, lembrar da gente aqui. Tá bom? Sim. E aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente e até o próximo encontro com você. Não esqueça, por favor, de compartilhar esse vídeo, de também dar seguir o Instagram da TV Correio da Manhã e também o nosso Instagram Edmilson Migovski, também lá no meu canal no YouTube Edmilson Migovski e seguir também a doutora Janaína Cavalcante, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo encontro com vocês. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.